Olá, queridos irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Estamos chegando para mais um Café e Paz, nessa terceira semana do mês de fevereiro. Esse é o episódio 7º da segunda temporada, né? Estamos já nesse mês compartilhando às segundas-feiras uma palavra para o seu coração que te direcione na sua semana, né? Quero orar por você e pedir de Deus, junto com o nosso café matinal, uma palavra para a nossa semana. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por essa terceira semana, pedindo que o Senhor nos abençoe e nos instrua e dirija os nossos passos a estarmos andando na tua luz. Te agradecemos e te invocamos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, primeira semana nós tratamos sobre o medo, né? Eu lembro que eu trouxe para os irmãos que o medo tem afligido, né, a geração humana nesse tempo, e o medo se estabelece em 3 pilares. Lembra do que eu falei? No primeiro pilar, o medo se fortalece na culpa, o medo se fortalece na mentira, e o medo também se fortalece exatamente na falta de fé em Deus. Aí ele fica forte, fica robusto, né? Mas aí a palavra diz que bem-aventurados são todos aqueles que confiam no Senhor. E aí quebra todo o estratagema do medo. Na segunda semana, nós falamos sobre um lugar. Deus é um lugar. O salmista diz assim: Tu és o lugar em que eu me escondo, tu me preservas na angústia. Falei sobre a angústia e o perigo dessa angústia ser dominadora na vida do ser humano, trazendo insegurança, né? E o contraponto é exatamente aquilo que Deus nos fala em sua palavra. Eu disse para os irmãos, crie o hábito de ir nesse lugar. A Bíblia diz aqui que Deus é um lugar, então, em que você pode se esconder e ele te livra da angústia. E nesse terceiro ponto, ou nessa terceira semana de fevereiro, quero compartilhar uma outra palavra diferenciada com você. Jesus está em determinado momento em sua caminhada aqui na Terra, que durou 33 anos, e aproximou-se dele um jovem rico, né? E fez uma pergunta estratégica, mirabólica, né? Testando Jesus, e disse para Jesus: o que posso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus disse para ele: conheces os mandamentos. E aquele homem soberbo e rico, aquele jovem, disse: já tenho cumprido todas essas coisas, né? Mas o Senhor Jesus conhece o seu coração, o meu coração, o nosso coração. E aí Jesus fez uma orientação e uma pergunta para ele, e eu quero ler com você para que a nossa semana seja pautada nessa palavra. Diz assim: disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, que você acha que é, porque você tem dinheiro, porque você tem influência, porque você tem poder. Jesus está dizendo, não é isso, não é essa a minha estratégia, né? O meu legado não é esse. Ele diz, se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e tudo é tudo, e terás um tesouro no céu. Provavelmente não é isso que a Bíblia está explicitamente nos dizendo, mas é pelo entendimento que o recurso que ele tinha, o poder que ele tinha, tomou o coração dele, e era esse o impedimento que ele tinha então de viver aquilo que Deus tem para nós. Muitas vezes nós colocamos muitos obstáculos, né, nos nossos relacionamentos com Deus, porque nós queremos que Deus se adeque à nossa realidade. Muitas vezes nós não nos adequamos à realidade de Deus, né? Muitas vezes nós queremos colocar Deus numa caixinha e dominar, né, o projeto de Deus, associando ao nosso próprio projeto. Deixa eu te falar, não tente manipular Deus. Olha para mim novamente, não tente manipular Deus e a sua palavra, porque você está se enganando, mas Deus sabe muito bem onde você vai chegar e pode chegar. Por isso a palavra continua dizendo assim: entrega então, dá tudo aos pobres e terás um tesouro no céu. E aí sim, vem e segue-me. Aí você pode perguntar, pastor, o que significa dizer então que todas as pessoas que têm recursos estão indo para o inferno? Não necessariamente, né? Todas as pessoas que colocam os seus tesouros aqui na terra no lugar de Deus estão, que já escolheram o lado, né? Aí Jesus continua para encerrar, diz assim: e o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste,
porque possuía muitas propriedades. Para essa semana, terceira semana de fevereiro, a minha ideia é de colocar você exatamente na posição que Deus quer que você esteja. Estejamos na posição que Deus quer que estejamos. Não esteja na posição que você quer estar. Procure apurar isso, tá bom? Porque a sua trajetória de vitória está ligada diretamente a isso. Quando você se coloca num projeto longe do projeto de Deus, a responsabilidade é sua. E aí você muitas vezes se dá mal, eu me dei mal todas as vezes que eu quis fazer da minha vida sem o Senhor, porque o próprio Jesus diz em João 15:5, diz assim, sem mim nada podeis fazer. Ou seja, Jesus quer andar conosco. Né? Tem aquela historinha da formiga e o elefante que eu gosto de contar, que diz que a formiga e o elefante estavam atravessando a ponte, e quando chegou no final da ponte, a formiga virou para o elefante e falou assim, nós fizemos essa ponte tremer. Né? Na verdade, formiga não faz ponte tremer. A ponte só tremeu porque o elefante estava junto. Ou seja, você só vai fazer o seu mundo tremer e avançar quando Deus estiver junto com você, porque você não tem possibilidade de fazer nada. Né? Nós não podemos fazer nada sem o Senhor. E aí, essa semana, eu quero chamar a sua atenção exatamente sobre quais são os nossos propósitos, que nós estamos firmados. Né? Porque esse rico aqui, esse jovem rico, estava firmado em muitos propósitos que não tinha nada a ver com a vontade de Deus, não tinha nada a ver com aquilo que Deus nos chamou para fazer aqui. A pergunta é, você está na profissão que Deus quer que você esteja para cumprir o legado que Deus te deu? Tem muita gente que está Você não avança na sua profissão, sabe por quê? Porque você está igual Jonas. Deus mandou Jonas ir para Nínive e Jonas foi para Jope. É Jope, eu acho. Né? E aí o que aconteceu? O mar ficou revolto e Jonas foi jogado no mar, pulou no mar e a baleia engoliu Jonas, até que ele voltou para cumprir o seu papel. Não saia do projeto de Deus. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Tá? Deus tem ministério para você, você é o cara que Deus tem um ministério e você está aí gastando seu tempo com coisa que não tem nada a ver. Entendeu? Então, em se tratando do nosso relacionamento com Deus, nunca podemos achar que as coisas do nosso jeito são as melhores, tá? Não faça isso, porque a gente fica... Eu fiz isso durante 12 anos, fiquei tentando cavar minha vida com a minha própria unha, com a minha própria mão, e Deus está dizendo o tempo todo para mim, filho, não é por aí, é por aqui. Não é por aí, é por aqui. Todas as vezes, enquanto eu estive lá, tentando, não deu certo. Quando eu me associei, me alinhei com a vontade de Deus, eu estou hoje feliz, sou realizado, sou abençoado. E muita gente é assim, né? Muita gente cometeu esses erros. Então, muitas vezes, nós vamos ter que perder, aparentemente, para poder ganhar. Aquele jovem rico, ele tinha que perder o que ele tinha, porque as suas forças, a sua energia, a sua confiança estava naquilo. Muitas vezes você vai precisar perder aquilo que você tem exatamente para você ganhar aquilo que Deus tem para você. Tá certo? Isso é uma palavra profética que muitas vezes nós não entendemos. O jovem ficou triste e não mudou a sua rota de destruição. Foi a escolha dele. Não corramos esse risco de manter as nossas convicções se elas são contrárias à de Deus, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Por exemplo, hoje em dia, na nossa geração, as pessoas querem manter os seus pecados de estimação, estão criando igrejas, entendeu? Estão criando igrejas, mantendo seus pecados de estimação e dizendo, Jesus me aceita, vamos cantar, vamos levantar a mão, vamos ler a Bíblia, sabe? A Bíblia diz que no final dos tempos, quando chegar na eternidade, Jesus vai olhar para muita gente e vai dizer, nunca vos conheci. Ah, mas eu era religioso, eu fiz e aconteci. Nunca vos conheci. Entendeu? Obedece o Senhor que é melhor. Olha para mim, obedece o Senhor que é melhor. Tá bom? Porque esse jovem rico, para encerrar, no final ele saiu triste. Né? O texto diz, quando Jesus falou, vem e segue-me, o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Está na hora de você deixar para poder ganhar. Está na hora de você deixar para poder encontrar. Está na hora de você perder para você poder ganhar. Volte-se para Jesus. Tenha cuidado, porque nessa semana a sua fé
e atitudes serão testadas. Eu vi um filme ontem que o camarada foi chamado para uma entrevista para ser um diretor da empresa e ele concorria com outro camarada. E o outro camarada era um maluco e perdeu a essência. Naquele momento que só sobrou aquele candidato, a filha dele estava se apresentando lá no colégio, no teatro, e ele estava nessa reunião com a oportunidade da vida dele para ser o diretor da empresa, mas quando ele olhou o relógio, que lembrou que a filha dele estava se apresentando lá e ele não estava lá, ele entregou o relatório para o dono da empresa e falou assim: eu não posso gastar mais tempo aqui, porque eu preciso resolver uma coisa muito séria. E o diretor ficou, o dono da empresa ficou assim, estupefato, entendendo. A única oportunidade que o cara tinha, o outro concorrente já tinha perdido. Agora ele vai ganhar e ele então deixa os papéis aqui na mão e vai fazer outra coisa mais importante. Aí nós ficamos assistindo o filme pensando, o cara perdeu tudo agora. E aí ele estava lá, e foi lá quando sua filha estava se apresentando e ali houve aquele momento tão interessante, tão legal. E depois o patrão dele, o dono da empresa, foi saber o que ele foi fazer de tão importante assim. E quando viu que ele foi dar atenção à sua filha, ele disse, o dono da empresa disse, você está contratado como meu diretor, porque se você valoriza assim a sua família, é esse cara que eu quero para cuidar da minha empresa. Então você, busque primeiro o reino de Deus, porque quando você assim o faz, Deus vai estar colocando você no lugar de preeminência para que você vença essa semana. Boa semana! Deus te abençoe. Episódio 7º da 2ª temporada. Esse é o nosso Café e Paz. Eu sou o pastor Haroldo Félix, nós somos Igreja Batista da Paz. Vai nos fazer uma visita, Parque Aurora. Deus te abençoe. Senhor, em nome de Jesus, nos ajude nesta semana. Sustenta a nossa caminhada e o nosso projeto. Que seja ele alinhado ao projeto do Senhor. Se não for assim, nós não vamos. Em nome de Jesus. Amém.